Fala galera, que alegria! Estamos chegando a mais um episódio Niterói para Todos podcast. Eu sou o Thiago. E eu sou Elton. Nós estamos aqui para mais um episódio com um tema, afinal de contas, o que é cobrança digital, não é isso, Elton? Isso. E nós estamos recebendo aqui hoje a Marcela Belo e o Marcelo Ninho, que são cofundadores da 4C Digital, que é uma empresa super incrível que está localizada aqui em Niterói. E eles vão falar sobre tudo, tirar algumas dúvidas, explicar para vocês como que é a empresa, como é a cobrança digital hoje e tudo mais que eles estão ligados aí. Gente, acompanha a gente que a gente vai falar tudo aqui, vamos falar tudo sobre eles. Sejam bem-vindas, Marcela, Marcelo Ninho. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Obrigado, gente. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito legal. Prazer é nosso, imagina. Obrigado. Vamos começar contando um pouquinho, vocês falando um pouquinho sobre a formação de vocês, qualificação, como é que tudo começou. Boa história, hein? Quer começar? Quer conhecer um pouquinho de vocês antes, né? Fique à vontade. Então, vou começar, né? Vamos lá, você Marcela. primeiro. Beleza. Eu sou Marcela Belo, sou cofundadora da 4C Digital. Comecei a trabalhar com o Ninho em 2008 e a gente se conheceu, ele era meu gerente. Ai, que bacana. E aí a gente trabalhou durante alguns anos juntos, né? Como ele meu gerente. Em 2015, eu resolvi ter uma empresa. Que desafio, né? E aí eu convidei ele para ser meu sócio e ele topou. Ah, legal. E assim nasceu a 4C Digital. Com muita amizade, profissionalismo, respeito. Respeito muito o Ninho. Ele foi o meu... Eu digo que todo mundo na vida tem que ter um guru, né? E eu tenho o meu, tenho certeza. Tá do seu lado o tempo todo, Tá que do meu legal, lado. né? Eu sou formada em administração, processos gerenciais, sou Greenbelt e hoje atualizo os meus estudos com ciência de dados. Acredito que sem dado não tem gestão. Eu sempre falo isso, né? Sem número, sem gestão. Verdade. Então, eu resolvi me aprofundar. Eu sou apaixonada por tecnologia, então a tecnologia na minha vida, ela sempre esteve muito presente, embora não tive a formação em tecnologia. Então, eu resolvi me aprofundar em ciência de dados para eu emergir mais ainda, né? Ter essa imersão na tecnologia, porque a nossa empresa é formada de tecnologia o tempo inteiro, cobrança digital, comunicação digital. Tá sempre Então, mudando, né? Exatamente. Então, se cada vez mais eu gosto de estudar sobre o assunto e entender para que eu consiga agregar para a empresa. Mas um ponto que você pegou aí que é bem legal, né? Você falou que a sua formação inicial não foi na área de tecnologia. Não foi. Isso é legal para as pessoas poderem ter como levar para elas também. Nem sempre a gente acerta de primeira o caminho que a gente vai percorrer. Você trilhou um caminho, de repente se descobriu e foi para a área de tecnologia que virou a sua paixão, Minha né? paixão. Legal. Você não começou ali. Você quer contar Na para a gente um verdade- pouquinho como começou tudo, assim? Por onde começou? Eu comecei com 15 anos de idade, num call Muito center. Eu sempre pensei assim, eu preciso estudar para eu conseguir um emprego. E eu sempre me projetei para o futuro. E aí eu fiz, com 13 anos, um curso de telemarketing. Com 14 até 15 anos, um curso de pacote office, que a gente chamava na minha época. Sem revelar idade. Hoje em dia não tem mais isso, né? Que era importante na época. Era um curso importante, muito. era importante. E me ajudou muito. E aí, quando eu tive essas duas qualificações, eu montei o meu currículo e fui bater na maior empresa da minha cidade. Que eu morava numa cidade de interior, chama Magé. Sim. Pertinho. E eu fui trabalhar na Analim, que é uma empresa que eu amo de paixão, foi meu primeiro emprego. Os fundadores de lá são maravilhosos, super-humanos, empresa familiar. E lá eu comecei a minha carreira em cobrança. Então, é até legal, assim, que eu falo para os nossos funcionários, colaboradores, que eu estive naquela cadeira. Legal. Porque a gente, da 4C Digital, ela não tem só a cobrança digital, acho que a gente vai falar um pouquinho, Vai. mas a gente também tem o telemarketing, que é a parte da telecobrança, o contact center. Então, eu consigo, na cadeira deles, dizer como é passar por essa transição. E aí, a minha carreira foi iniciando na própria Analim. Eu fui chamada para ser compradora, ou seja, na verdade, eu trabalhei na cobrança quando o Ninho chegou lá. Trabalhei no crédito, então conseguia também fazer aprovação de crédito, estudar por que aquela pessoa precisava do crédito e merecia o crédito, através de quais dados. Então, os dados já vinham na minha vida, né? E aí, depois fui chamada para ser para ser ajudante na área de compras. E aí, fui também estudar sobre compras. Então, markup, quanto que tem qual é a grade. Eu ajudava até o pessoal do feminino ali, né, a comprar.
E aí, depois, quando o Ninho saiu da empresa, eu falei, cara, eu quero ir com você. E aí, fui para uma financeira. Tem muito isso, A né? afinidade de vocês desde essa época. Desde essa época, Se identificaram. 2008. Legal. Aí eu falei, pô, me leva, eu queria sair da minha cidade, porque eu queria ganhar o mundo, né? Então, na verdade, eu quero ainda. Tá no caminho. Eu ia fazer essa correção. Eu quero ainda. E aí, não, mas muito nova, eu via que aquela minha cidade, maravilhosa, amo minha cidade, da onde eu vi, tenho orgulho da onde eu vi, dos amigos que fiz, das empresas que trabalhei. Mas eu queria, naquele momento, me destacar no mercado. E eu percebia que estar ali, numa cidade interiorana, não iria me deixar fazer isso. Então, eu resolvi sair, largar tudo e ir para o Rio, trabalhar no Rio. E aí, do Rio, depois a gente monta a 4C Digital. Então, a minha carreira ela é formada de muito esforço, de muita vontade, de muito estudo. Então, eu sempre estudo. E eu costumo dizer assim, até para a galera da empresa, né? Uhum. Estudar não significa estar sentado numa cadeira olhando para um professor. Você pode estudar lendo um livro, ouvindo um podcast, estudando também numa cadeira e sentado ouvindo um professor, ou através de uma apostila ou um cursinho online. Então, eu sempre eu nunca parei. E eu não me permito parar. A gente entende também por que a empresa é tão humana, né? Porque você já vivenciou, já esteve na cadeira, como você mesmo falou. Na hora que você me falou, eu tô arrepiado. Porque a gente conheceu um pouco da estrutura da empresa de vocês e conheceu as histórias das pessoas que ali estão. E é muito bom a gente ver que as pessoas são tratadas realmente como pessoas, né? Como pessoas. Vocês A são gente maravilhosos. valoriza muito isso, sabe? Olhar a essência da pessoa, entender. Como a gente trabalha com o primeiro emprego, então é ensinar mesmo. Soft skills, hard skills. Soft já vem mais um pouco da pessoa, né? Você, o comportamental, mas você pode moldar, pode ajudar. E o hard skills é você conseguir entender ali o que a pessoa precisa para iniciar a carreira dela. Hoje, através de uns cursos que a gente vem fazendo, né, da escola do G4, que para mim foi sensacional, a partir de agora que a gente começou esse ano, onde eu sempre falava, galera, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. E aí eu não entendia que não é só sobre falar. Você tem que ter uma metodologia para guiar a galera. E aí veio o PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, onde a gente senta cada um e combina o jogo. Aonde você quer chegar. Muito na interessante. 4C Digital ou na sua carreira. E ali ele tem várias respostas que ele vai preenchendo. E daqui a 6 meses, um ano, a gente volta e fala onde você está agora do que você projetou. Isso é muito importante, porque a vida inteira escuta que nós somos pessoas individuais, nós somos seres únicos. E, de repente, a gente, quando chega em algum mercado de trabalho, alguma coisa, até, sei lá, vários cenários que a gente passa durante a vida, que a gente é tratado como um grupo. E aí você, às vezes, não se enxerga dentro daquele grupo, né? E isso é muito legal, você tratar a pessoa como um individual, que ele é um ser, um indivíduo, e que você pode direcionar ele pelas características, pela capacidade, pelo conhecimento. Muito interessante. Mas eu ainda não ouvi um pouquinho, agora queria ouvir um pouquinho também da história do Marcelo, para a gente também focar mais depois nessa questão de vocês dois aí, que tem essa parte aí também, que vocês trabalham em harmonia junto, vocês conversam muito sobre e estão convergindo sempre em relação a isso, né? Legal. Falar de mim, então, um pouquinho. Antes disso, assim, só para complementar o que vocês estão falando, é muito legal quando a gente faz de uma forma muito genuína, que a gente quer de verdade ajudar as pessoas, que a gente percebe que cria uma identificação das pessoas com a gente e com o negócio, com a empresa, que transforma completamente as relações. Então, a gente consegue enxergar isso nitidamente nas pessoas. É muito legal. E a gratidão, né? Também. Então, bora. Vamos falar de mim um pouquinho. Então, sou o Marcelo Ninho. Turma gosta de me chamar de Ninho. Sim. Gosto também de ser chamado de Ninho. Então, minha carreira começa numa empresa de engenharia. Eu tinha ali 18 anos, terminei os estudos. Os estudos naquela época era terminar o ensino médio. Né? E isso faz 5 anos, né? Isso faz, talvez um pouco mais, uns 8 anos. Então, foi os anos 90 ali. E aí, eu consegui um estágio numa empresa de engenharia, muito bem. Eu falei, cara, só quero trabalhar, ganhar meu dinheirinho, não quero nem fazer faculdade. E aí, fui agraciado por cair numa área em que as pessoas eram mais maduras. E elas me convenceram da importância do estudo. Que legal. Eu ia muito bem nessa empresa, mas o setor de engenharia nos anos 90 estava muito falido, estava muito caído no Brasil. E eu mexia já com tecnologia lá dentro, e aí resolvi fazer TI. Porque TI na época era o boom. Quem fizesse TI estava rico. Verdade, teve esse boom do TI mesmo. E aí, muito bem, fiz análise de sistemas, me formei analista de sistemas, comecei a desenvolver isso ali já quase indo para o final dos anos 90.
e entrei na Losango, na financeira, para ser desenvolvedor de sistemas na Losango. Fui desenvolvedor por algum tempo ali, e aí fui convidado na virada de 99 para 2000, no bug do milênio, né? A gente dizia que ia acabar tudo. E aí ali fui convidado para trabalhar na área de negócios, na área de crédito da Losango, que é o business deles, né? E topei. Então ali eu aceitei sair da área de TI. Então é uma trajetória meio inverso da Marcela, né? Que foi se apaixonando por TI, continuo gostando de TI, continuo envolvido porque não tem como a gente largar. Mas em 2000 eu fui trabalhar na área de crédito da Losango e ali fiquei por 5 anos. Continuo dizendo que foi a minha grande escola, né? Porque ali eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas principais ali de crédito. Passei pela área de política de crédito, MAS, que é a área de informações, planejamento de crédito, passei pela área de modelagem de score, então aprendi a desenvolver modelos de score, a gente vai falar um pouquinho disso também, acho que daqui a pouco. E aí foi muito legal. E aí saí da Losango em 2005, já com a proposta de liderar, de gerenciar as áreas de crédito e cobrança de uma outra financeira chamada ASB, também no centro do Rio, e uma financeira grande, tinha em torno de 130 lojas, Brasil todo. E aí, muito bem. E aí, topei o desafio, fui meu primeiro cargo de liderança mesmo, de verdade. E aí, fui ali gerenciando crédito e cobrança. Em 2008, fui convidado para ir também assumir as áreas de crédito e cobrança de um grande varejista no interior do Rio, chamado Lojas Nalim, que foi vocês se conheceram. Foi onde minha trajetória encontra com a da Marcela. E também para meio que encontrar um ambiente menos desenvolvido naturalmente, porque não é uma empresa do segmento financeiro, para construir do zero uma área de crédito, planejamento de crédito, mitigar risco de inadimplência e estruturar melhor uma área de cobrança, trazer as ferramentas, as melhores práticas do mercado para lá. E foi muito bom, foi um aprendizado gigante, né? Ali eu aprendi que trabalhar com crédito não é necessariamente aprender a negar para os clientes de maior risco, mas aprender a fazer negócios para todos os clientes, regulando, mitigando o risco para todos eles. E aí isso deu uma guinada na minha mente absurda, assim. Aprender que o cliente, ele está em primeiro lugar, né? Isso a gente aprende não nos bastidores de uma financeira, de um banco, mas a gente aprende lá no varejo, né? E dando crédito com consciência, né? E aí dali também entrei um pouquinho na parte de planejamento de MAS, de compra. Então, foi muito legal também aprender os indicadores de compra. Entrei também um pouquinho no financeiro lá. Então, também foi uma trajetória que teve uma aprendizagem maior. E aí, dali, em 2012, fui ser sócio de uma empresa no centro do Rio, que já era um contact center. Eles tinham uma estrutura em São Paulo e uma estrutura no Rio. Fui ser sócio da estrutura no Rio. Até que em 2015 a gente abriu a sociedade. Foi quando Marcela me convidou, falou: vamos montar a nossa, cara. E ela já tem esse espírito de guerreira, a gente tinha 5 mil reais um sonho, né? Não, é muito legal, porque eu sempre muito pé no chão, né? Medroso. Conservador. Demais. E ela mas aí ousadíssima. Junta os estilos, né, que se complementam, né? Nós somos, todos sabem, todos trabalham com a gente, têm consciência disso, que nós somos a fusão do planejador com a executora, assim. Sim, não que ela não planeje, que eu não execute, mas nitidamente, a gente tem essas características que, quando bem usadas e bem fundidas, elas funcionam muito bem. E é o que a gente vem fazendo até hoje. Por isso que é uma empresa de sucesso, que a gente viu com uma projeção de crescimento aí cada vez maior, vem dessa base, né? De muito conhecimento, de vir de baixo, conhecendo cada degrauzinho, cada espaço, cada setor que você tem que dominar para chegar numa coisa de excelência, que é o que você já tem hoje, uma empresa de excelência que está cada vez mais crescendo e vai chegar no topo aí do Brasil em breve, né? Então, assim, com muita humildade, assim, a gente pode dizer que hoje a gente é autoridade quando a gente fala de crédito, de cobrança. A gente vive nossa trajetória, né? A gente vive isso há muito tempo, né? Então, passar também por financeiras. A financeira que eu trabalhei, ela foi comprada por bancos, então trabalhei nessa fusão, nessa transição de um banco para o outro, me envolvi nisso tudo, depois ir para o varejo e empreender dentro de um contact center, poder vivenciar essa transição da tecnologia, tudo que a tecnologia hoje pode trazer de melhor para a gente potencializar as operações. Então, viver isso tudo, a gente viveu um momento que foi muito importante, né, de evolução, e a gente viveu desde o início.
até o momento que a gente está agora. E ainda virá muito mais evolução por aí. Com certeza. Mas ter vivido essa fase, eu acho que foi fundamental. Eu acho que o legal também é que a nossa empresa nasceu com um processo. Então, todas as áreas que a gente foi criando, né? A gente trouxe ali a documentação, a gente documentava a área, falava qual era o processo daquela área, qual é o processo que o funcionário iria seguir. Então, foi tudo montado por mim e pelo Ninho. Muito legal. Então, e hoje, quando os nossos funcionários executam exatamente aquele processo que nasceu que honra, né? Em 2015, só com a gente, era eu e ele só. A gente não tinha nenhum funcionário. Hoje nós temos 120 funcionários. 120. Mas um dia foi eu e ele. Quando eu falo que foi R$5.000 um sonho, é que o nosso primeiro faturamento foi 5 mil. Mensal. E a gente se orgulha muito, faturamento mensal de R$5.000. E a gente se orgulha muito da gente não ter tido aporte na empresa e nenhuma dívida. Então, hoje a gente não tem dívida e não tem dinheiro de ninguém dentro do nosso negócio. Houve momentos em que a gente precisou, sim, ir no banco e aí levantar um capital para capital de giro, para manter o negócio. Foram momentos importantes ali. Toda empresa, eu acho que em algum momento da história dela, ela vive isso. Mas a gente conseguiu sanear, conseguiu quitar. A gente, de fato, não é alavancado, não tem investidor, não tem... somos nós, capital próprio, que a gente foi construindo. E hoje, zero dívida e, enfim... E o mérito do nosso planejador, né? Da importância de um planejador. Do nosso financeiro. É que você falou, né? Vocês começaram sem capital e depois não foi mais vocês que foram ao banco, foi a empresa já, foi né? a empresa. Sem dúvida. Quem já foi a empresa. No início, nos primeiros contratos, contratavam o Ninho, contratavam a Marcela. Porque eu conheço a Marcela, eu conheço o Ninho, eu sei que eles podem me ajudar. Era muito nítido isso, sabe? E a gente dava as mãos e falava, não, vamos continuar aqui e falar que é a 4C Digital. Na época não era esse nome, era 4C Consultoria. Já foi outro nome também antes disso. Mas o fato é que a gente teve que fazer essa transição, da gente sair um pouco de cena. É lógico que a gente entende que hoje é muito importante que a gente ainda esteja presente, a gente, principalmente nas redes, a gente aparece muito, a gente dá a cara, eu acho que passa muita credibilidade, né? Verdade. Quem é que está por detrás daquela empresa? Então, tá bom, tá ali. Tem o Instagram dele, tem o contato dele, eu posso procurar, posso falar com a Marcela. E isso passa mais credibilidade, mais segurança para quem contrata. Mas hoje a empresa flui desde a prospecção até a manutenção de um cliente galera. Sem a gente, sem a nossa intervenção. Podemos começar aqui, que a Marcela acabou de falar para a gente aqui, que surgiu como 4C Consultoria. E esse desenvolvimento dos 4Cs é desde o princípio ou vocês foram... Eita! Os 4Cs foram surgindo. O que são esses 4Cs, né? Por que 4C? Legal, o nome da empresa era CRM Center, né, de gestão do relacionamento com o cliente. Depois passou a ser 4C Consultoria. Esses 4Cs têm história. Tem história. Depois passou a ser 4C Digital. E aí a gente... é porque, assim, amadurecer uma empresa sem ter uma empresa de marketing apoiando a gente. A primeira logo foi o Ninho que construiu, né? A segunda também, até chegar no Ninho. E aí a gente foi construindo isso até que a gente chegou no 4C Digital. E que faz todo sentido pra gente. Se a gente vem de crédito e cobrança, com esse know-how que temos... A gente pensou, a gente precisa desses 4 pilares com a gente, que é o contact center, a cobrança digital, a comunicação digital e a consultoria em crédito e cobrança. A nossa empresa nasceu de consultoria, então os nossos primeiros clientes eram de consultoria, até que a gente entendeu que isso não seria escalável, né? Não seria saudável para a gente não teria uma empresa de consultoria planejada ali, fundamentada, porque éramos eu e o Ninho. E aí, até que em 2017, o Ninho foi iluminado. Tá vendo? Ele falou, Marcela, a gente precisa escalar a empresa. Acho que essa coisa do planejador, né, eu falei, cara, eu também acho, a gente precisa. Vamos criar um serviço de cobrança digital. E aí, como eu era da operacional, fazia todo operacional, eu fazia isso na mão. Então, eu pegava os lotes de SMS, fazia na mão. Fazia o lote de URA na mão. Fazia o lote de e-mail na mão. Então, toda a nossa trajetória foi na mão. Isso em 2012, né? E aí, 2008, tudo na mão. E aí, ele falou, eu vou automatizar isso. Eu
Falei, pô, legal. Isso Como? Ótimo. E aí a gente constrói um MVP, que é um produto minimamente viável ali, e vende para uma empresa com ele construindo. Ele construiu no Excel a primeira versão, e aí a gente operava na mão, e aí até que o primeiro cliente comprou. E é engraçado que quando a gente vai para os cursos hoje, a gente vê os mentores falando exatamente sobre isso. Cria um MVP, vende para o primeiro cliente, entende se vai dar certo, e aí você escala o produto para você rampar. E daí a gente viu, caramba, vendeu. Aí vendeu pro primeiro, pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto. Quando vendeu pro quinto, ele falou, ferrou. Agora... Isso aqui não vai dar certo, né? Só eu e você não vamos dar conta. É porque... Precisava aumentar. É porque a gente tratava meio que na mão, né? Era um projeto que a gente entendia onde ele poderia chegar desde o início, mas a gente não tinha condição de desenvolver, investir 6 meses, 1 ano, 2 anos de desenvolvimento para depois pôr o projeto para rodar. Sem saber se ele ia dar certo. E a gente pensou isso por intuição. Hoje a gente vê que é a metodologia que é usada para se implantar e divulgar, botar um projeto na rua. E a gente fez assim, por intuição, e quando a gente percebeu ali os primeiros 3, 4, 5 clientes entrando, a gente parou e falou, não, vamos agora fazer esse negócio direito, porque a gente já entendeu os gaps principais, a gente já, com os feedbacks dos primeiros clientes, a gente já fez os primeiros ajustes. Telefone tocando, pode no podcast? Só tocar pode, só não pode atender. Já pensou? E aí a gente fez os primeiros refinamentos, entendeu como é que o projeto rodaria, e aí a gente começou a trazer desenvolvedores e desenvolver, de fato, um sistema que automatizaria mais, que teria mais segurança, que teria um ambiente do cliente para o cliente acompanhar tudo que a gente combinou, todas as estratégias, todos os feedbacks do que estava acontecendo. E aí o projeto decolou. E é legal a gente falar disso, que assim, em 2018, quem tocava o comercial era eu, e ele tocava o operacional, porque eu tocava o comercial e dava consultoria. Porque a grana da consultoria sustentou a gente durante muito tempo. E aí, quando chegou em 2018, 2019 eu engravidei. E aí, minha primeira gestação, primeiro filho. E aí eu falei, Ninho, a gente vai ter que fazer um job rotation aí, não vai ter jeito não. Eu vou ter que assumir o operacional, porque é planejador, né? Planejador. E aí a gente não avançava e não tinha a mesma velocidade. Aí ele, beleza, vamos fazer isso. Eu fico com comercial e você com operacional. E aí a gente fez e deu super certo, assim. Depois que a gente acelerou muito. E aí a gente constrói o 4CI, que é o Comunicação Inteligente. Que é o nosso sistema. Vocês têm um sistema próprio, né? Temos um sistema próprio. Toda a nossa plataforma é desenvolvida com um sistema próprio. E todos... A gente costuma dizer que para os nossos clientes que tudo que ele quiser a gente vai conseguir fazer. Primeiro porque em tecnologia é infinito ali o mar aberto que você tem de possibilidades para atender o cliente. Pode não ser da forma que ele quer, e aí a gente vai ajustar ali, mas dá para entregar. E a outra é que a gente não precisa ficar preso a nenhum outro sistema que seja de outras pessoas, porque você não conhece ali ou a forma, ou o formato do banco de dados, ou enfim, até onde vai o sistema. Então, o nosso... E demanda tempo, né? Às vezes você precisa de uma resposta imediata para um cliente. Sim. Quando você tem uma plataforma desenvolvedora por trás, eles têm o tempo deles, né? Aí eles falam, mas a gente já está trabalhando nisso. E você, nossa, mas eu preciso para amanhã. Não, mas não é assim. Tem um monte de gente na frente. Tem uma esteira, né? Exatamente, tem esteira. Muito legal, assim, Marcela, comentar disso, né? Porque a gente vê como é difícil empreender, né, pessoal? A gente... Eu sempre fui de operações, também me envolvia com a TI. Em algum momento a gente entende que a gente precisa rotacionar isso. Marcela vai cuidar das operações, da tecnologia, e eu continuo no financeiro, mas também cuido da área comercial. Para mim é um desafio muito grande me tornar um comercial, porque eu sou bastante introspectivo, né? Então, como é que eu pego e vou fazer uma apresentação comercial e vou... Eu acho que alguma empatia eu tenho, as pessoas dizem, eu também hoje sou bastante convencido disso. Eu vejo isso também. Mas vender é um desafio muito grande para mim, porque eu não quero perturbar ninguém. Então, o vendedor tem que ser chato em alguns momentos, né? E aí, achar essa regulagem e tal. Então, é muito legal a gente se desafiar, a gente sair da nossa zona de conforto. E a gente realmente encarar os desafios e implementar as coisas. Depois a gente descobre que a nossa capacidade é infinita. A gente é que se limita na vida, né?
Então, da mesma forma que é muito desafiador para mim cuidar de uma área comercial, eu sei que é muito desafiador para a Marcela cuidar de uma área de tecnologia. Porque uma coisa é gostar, outra coisa é ter a formação. Então, ela gosta, isso ajuda. Ela tem uma aprendizagem absurda, muito maior que a minha. Isso ajuda, mas a base ela não teve. Então, por isso também que ela busca estudo, busca se desenvolver. O meu dia dura 15 horas por dia, 16. Eu começo meu dia às 6h30 da manhã e termino 00:30. Nossa. Porque além da empresária, da empresa, você ainda tem a família para administrar também, né? Você tem eu tenho estudo, né? Eu tenho um filho, meu marido, a família, a casa, né? Tem toda uma vida, existe uma responsabilidade que não se trata de ser feminista ou ser ou machista, mas a mulher ela tem um traquejo maior com a casa. Então, hoje eu cuido da minha casa, né? Eu que faço a feira, faço mercado junto com meu marido, eu que organizo as meninas que me ajudam. Então, além disso, né? Eu tenho que dar amor para o meu filho, cuidar do meu filho, estar presente na escola, fazer os trabalhinhos de escola com ele. Então, tudo isso a gente é cobrado, né? E não só cobrado a gente, se cobra, acho que a pior cobrança é a cobrança interna, que vem de dentro. Verdade. E aí eu costumo dizer isso muito para as pessoas. Você não tem tempo, arrume o seu tempo, planeje o seu dia. Porque eu estudo 2 a 3 horas por dia. E eu não estudo só também em casa, eu estudo também no trabalho. Porque quando eu tenho um desafio que o cliente me dá, e aí hoje eu uso muito, né, o ChatGPT, por exemplo, que me ajuda demais, mas o Walter Longo diz, né, que vai sair na frente para utilizar a inteligência artificial quem souber perguntar. Então, por isso que a gente sai muito na frente, porque a nossa vivência, e eu digo a nossa idade aqui, ela ajuda muito nisso. Então, eu falo muito para as pessoas, é um desafio muito grande a TI, e eu gosto de conversar com as pessoas sabendo do que eu estou falando. Ou seja, o meu desenvolvedor, toda vez que vinha para mim e falava, Marcelo, isso aqui não dá. Eu falei, tá bom, me prova que não dá. E aí eu sentava com ele, ia pesquisar todas as ferramentas e no final dava. E aí eu fui aprendendo. Hoje eles já sabem que essa palavra para mim não existe. Quando vem falar para mim que é igual muitos, né? Quando a galera fala, todo mundo lá na empresa sabe que falar para mim muitos, eu falo que muitos é consoante com vogal. Pitágoras não consegue decifrar consoante com vogal. Então, por favor, me fale em quantidade para que a gente consiga tomar decisões em cima de dados. De dados físicos. Isso mesmo. Vamos perguntar. Fala, Thiago, tem uma pergunta que a gente queria fazer assim pro pessoal que não entende muito ainda sobre isso, né? Cobrança digital, né? A gente queria saber a diferença entre cobrança digital e cobrança convencional, né? E que vocês falassem a diferença também entre esses processos. Muito bem, quem fala? Depois eu vou complementar, né? Que a mulher fala muito, gente. Se deixar, eu vou ficar falando aqui. Porque a gente está falando da era digital, mas antes do digital existia um convencional, uma outra maneira. Até que você falou que fazia as coisas muito à mão. Então, assim, que diferença? Por que hoje esse serviço digital se tornou melhor do que o que tinha antes, o convencional? Legal. Por que tinha um que hoje a gente sabe que não é mais aplicado ou que ainda é pouco aplicado, mas que o digital veio para mudar isso, né? Legal, vamos lá. Vou então me desafiar aqui, eu vou tentar contar falar dessa diferença contando um pouquinho da nossa história, de como é que a gente montou a cobrança digital, acho que vai ser legal. Então, quando a gente pensa numa cobrança, o que nos vem à cabeça? Aquele contact center gigante. Ligando. É gente pra cacete. Então, a gente entra num prédio que tem um contact center, a gente vê naquelas horas de entrada e de saída de turno, aquela fila gigantesca, gente pra tudo quanto é lado. Então, é exatamente isso que é um contact center. Por que hoje é chamado de contact center e não mais call center? Porque ele usa outros canais além do canal fonado. Então, quando era no passado só o canal fonado, a gente chamava de call center, call de ligar. Agora a gente faz contato por N canais. Então, ele se transformou num contact center. Mas o fato é que ele continua sendo executado por humanos. Você tem ali as ferramentas, naturalmente. Basicamente, você tem uma central telefônica, um PABX, e você tem um sistema CRM que vai gerenciar esse fluxo de ligações e de contatos, em que momento religar para cada cliente, e você tem a ferramenta de chat multicanais. Então, você junta essas 3 ferramentas, tem mais coisas ali, mas vamos parar por aqui. Beleza? E aí a gente tem esse processo, que é o processo convencional, rodando nos dias de hoje. No passado não tinha tanta ferramenta, hoje tem essas ferramentas, mas o fato é que ele continua sendo um procedimento feito
por recursos humanos. O que a gente faz quando a gente tem essa intuição lá atrás, lá no início da nossa empresa ainda, 2016, 2017, que a gente fala, cara, vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu a fazer com recursos humanos. Então, em que momento eu liguei para um cliente, eu preciso religar para ele? O que define é o último contato que eu fiz com ele. Porque no último contato, ele mesmo pode ter me pedido para ligar amanhã às 14h. Então, eu vou agendar para o sistema voltar essa ficha amanhã às 14h. Então, dependendo de cada contato, eu vou ter um planejamento de religação, de rechamar aquele cliente, de fazer a gestão do que a gente chama de follow-up daquele cliente. A gente pega tudo isso que a gente aprendeu e fala, como é que a gente faz isso sistemicamente, sem precisar que o humano faça o contato, uma vez que a gente agora já tem expertise, inteligência artificial, ferramentas capazes de você programar e ela executar para você. Então, ela consegue simular a voz humana, como se fosse um humano falando. Então, tudo hoje que o humano faz nessa operação, vamos consertar aqui quase tudo, a gente consegue trazer para uma ferramenta fazer. Então, é isso que a gente hoje chama de cobrança digital. É a gente conseguir pegar tudo que é feito por um recurso humano e transcrever para a máquina fazer. E aí a gente passa a reduzir gradativamente a quantidade de recursos humanos num contact center para a gente fazer o mesmo volume de cobrança. Então, se eu cobro 3 milhões de clientes com 200 posições de atendimento, eu começo a manter os 3 milhões de clientes reduzindo essas posições de atendimento porque eu estou automatizando aquele processo que o humano fazia. Até um nível em que eu tenho uma operação extremamente reduzida em recursos humanos, que ela vai tratar exatamente daquele cliente que a máquina não conseguiu tratar. Que tem, e a gente crê que vai continuar tendo por um bom tempo, aqueles clientes que a máquina, tudo que a gente programou de política de descontos, política de negociação, facilidade de meios de pagamento, mandando um código de barras, de um código Pix, um boleto, tudo isso que a máquina consegue fazer para facilitar, não foi possível fazer. Precisa realmente alguém conversar com aquela pessoa para conseguir entender o que está acontecendo com ela e atender a demanda dela, que é muito específica. Beleza, aí você cai naquela operação que antes era de 200 posições, agora é de 10 posições. Eu acho que também muito consumidor moderno, a gente tem que entender os perfis. E aí, entrando em dados, a gente consegue entender o sentimento, a análise de sentimento que a gente chama hoje. Por onde o Elton gosta de falar? O Elton gosta de falar pelo WhatsApp. Eu já percebi que nos meus envios para ele responde sempre pelo WhatsApp. Então, é por lá que eu vou chamar o Elton. Por onde o Thiago gosta? O Thiago gosta de falar na ligação. Ah, mas tem a ligação, mas ele gosta de falar com a Marcela como atendente. Legal, toda vez que o Elton ligar, ele vai falar com a Marcela. Ou alguém parecido com a Marcela que tem o mesmo perfil. Então, a gente está falando de dados. Isso tudo, a gente conseguiu entender que para agradar o Elton e agradar o Thiago, não era a mesma forma que a gente tinha que usar. E aí, a gente entrando mais em dados ainda, quando existia uma cobrança convencional, ela não era através de dados e as informações de comportamento do cliente. Ela era simplesmente, cobra ele. Sim. Para receber. Hoje não. Hoje a gente consegue ter tecnologia, dados e comportamento do cliente. Muito legal então, essa parte de comportamento. Falando de, por exemplo, a gente tem 3 tipos de score no mercado. Credit Score, que é o Credit Application, que a gente chama. Eu não conheço o Thiago e ele está me pedindo crédito. A palavra crédito vem de crédito, né? Que é do latim, de acreditar. Então, toda vez que você vai lá e pede um crédito, significa que você quer que eu acredite que você vai pagar. E como que é feito isso? Através de análises de informações cadastrais e informações financeiras suas do mercado, que eu consigo dizer se eu te dou um crédito ou não. Ou se eu te dou um crédito de acordo com a capacidade de pagamento que você tem. Sim. Existe o Behavior Score, que é o comportamento de pagamento do cliente. Depois que ele está dentro, como esse cliente paga? Ele paga sempre em atraso? Ele paga... Então, essas informações a gente também consegue usar na cobrança digital ou na comunicação digital. Porque se eu analiso um Behavior Score, imagina que você tem uma internet. E essa internet você paga sempre em dia, mas você está topando banda, que chama lá quando você ultrapassa a quantidade que você contratou. Se eu tenho a análise do seu pagamento, por que eu não posso fazer um upgrade para você, analisando se você me paga bem ou não? Quando você já está topando banda. Então, o Behavior serve para isso. E o Collection Score, que é, depois que você está em cobrança,
qual é a probabilidade que você tem de pagamento. Uhum. Então, se eu sei a probabilidade que você pode pagar, eu vou dividir isso em faixas e vou entender como eu vou fazer cada cobrança digital. Porque dentro da 4C Digital, eu acho que o maior diferencial também nosso é cobrar o cliente da forma correta, principalmente com neurolinguística. Porque o ser humano, por exemplo, tem ser humano que gosta de... Todo mundo está fazendo, você não vai fazer. Uhum. É igual com o sapato, né? Mulher, por exemplo, né? Falar das meninas aqui. Caramba, tá todo mundo comprando esse sapato, você não vai comprar? Então, a gente utiliza hoje, a gente tem uma equipe especializada para a construção das jornadas de acordo com os perfis do cliente, com a fraseologia correta que vai impactar o comportamento daquele cliente. Então, é muito importante a gente dizer que a cobrança convencional, ela está cada vez mais em desuso, porque a tecnologia, junto com o dado e junto com a análise de comportamento do cliente, você consegue um resultado muito melhor. E aí, quando você aplica isso, um call center que era 200 posições, vira menos posições, mas com um cara que ainda tem a necessidade de negociar com o cliente. Ah, mas aí você está tirando o emprego das pessoas? Não, claro que não. Porque você pode dar oportunidades para outras pessoas em outras áreas. Outras áreas. Para que elas se especializem em outras áreas. É porque a demanda é cada vez maior, né? O número de consumidores que tinha na década de 50, né? O número de consumidores que a gente tem hoje. Então, assim, essas pessoas também precisam ser atendidas, precisam de velocidade, que você falou, que o perfil, qual era digital. Você quer receber as coisas aqui, você também não quer pegar... hoje em dia, ninguém quer usar telefone para ligar, ninguém quer se falar. É mensagem de texto, mensagem de voz, né? Porque você acha que você não tem tempo, que aquilo ali é uma perda de tempo, né? Então, assim, precisa, é exatamente isso. Vocês entraram num caminho de necessidade, né? Eu acho que as pessoas necessitam dessa velocidade, necessitam que o crédito também dela seja aprovado rápido. Ninguém quer ficar 3 dias esperando uma aprovação para saber se você pode comprar um produto. Aí vai para o outro. Você precisa de uma resposta imediata. Tem evoluções que elas são essenciais, assim. Você não tem como você não acompanhar, né? A gente tem exemplos aí, Kodak é um exemplo, que não acompanhou a evolução e quebrou. Então, assim, se a gente não entende que cuidar da experiência do cliente é hoje algo essencial para qualquer empresa, a gente está fadado ao insucesso. Em algum momento, a gente vai ter que fechar as portas, porque isso é o que tem de mais rico e mais importante. Então, o cliente quer ter a experiência de ser atendido prontamente e com qualidade e ter o problema dele resolvido. Então, se o cliente quer gerar um boleto, uma segunda via de boleto para pagar, a demanda dele é muito simples. A máquina pode entregar o boleto para ele. E ela vai entender quando ele falar, quero o meu boleto. Só isso que precisa. A máquina vai... E o boleto vai chegar no e-mail dele, no WhatsApp. A máquina, com a inteligência artificial, ela vai entender o que ele precisa. Ela sabe com quem que está falando. Ela vai lá no sistema, pega o boleto dele, manda para ele. Sim, senhor, seu Elton. O senhor quer o boleto por que canal? O senhor quer que eu mande por e-mail? Quer o código de barras para SMS? Ah, não, eu quero o boleto pelo meu e-mail. Sim, senhor, seu Elton. Seu e-mail é elton@gmail, né? Sim, meu e-mail... Então, tá bom. O seu boleto já está no seu e-mail. Você pode dar uma olhadinha? É isso. E aí você vai sair daquela relação muito mais satisfeito. Não teve que enfrentar fila ou aguardando aquela musiquinha, né? Que porque não tem atendente suficiente para falar com você. Nossa, isso é a pior coisa, né? E quando os traumas, né, de quem viveu essa época. E quando a Marcela fala de neurolinguística, isso é muito interessante, pessoal. Imagina, Tiago, você recebeu um comunicado em que vai dizer... Elton, você sabia que entre 10 pessoas, 9 mantêm seus pagamentos em dia? Junte-se a eles e quite o seu boleto do seu plano de saúde. É um pouco assustador, né? Assim, a gente saber que as pessoas, a inteligência artificial consegue entender até o nosso modo de pensar, o raciocínio e tudo mais, mas faz uma diferença total na hora de você receber uma... Se fala cobrança hoje em dia ainda ou já tem um outro termo menos? Recuperação recuperação. É um termo menos né? Mas o fato é que a gente está falando da mesma coisa. E aí é legal a gente pensar também que quando a gente fala de cobrança, tem uma conotação muitas vezes muito negativa, né? Mas a gente tem que ter consciência de que a pessoa que é endividada, que é inadimplente, ela está muito desassossegada. Né? Ela está inadimplente. Ela está com a vida de ponta cabeça, ela está negativada, ela está... enfim, ela não consegue crédito no mercado, ela não consegue fazer uma série de coisas. Então... o trabalho de cobrar ou de recuperar, pouco importa o termo que a gente usa, ele é um trabalho muito rico, muito bonito. Um trabalho de manter as pessoas com a sua vida financeira
em dia, saudável. É que as pessoas ainda entendem que cobrança é porrada, né? E não é. Pois é. Cobrança é você entender qual é a capacidade de pagamento daquela pessoa que está endividada e dar a melhor proposta para ela. Isso através de dados. Em contraponto, você também trazer de volta um capital de giro de uma empresa. Para o Exatamente. empresário também é importante recuperar esse valor que está principalmente para o varejão, né? Pois é, muito legal. Vamos falar sobre projetos futuros da 4C, se vocês têm alguma coisa aí para falar para a gente, dar um spoiler. Legal. Boa. Vai. A gente agora está implantando o projeto Radar, que é com inteligência artificial. Então, o que é esse projeto que ainda tem esse nome, mas ele não quer esse nome, entendeu? Ele vai inventar um outro nome. Então, a gente ainda não está comercializando, mas já está quase. Falta só ele definir o nome. Porque a parte de programação já está pronta. Tá avançado. E aí, esse projeto Radar, a gente entende que as informações que os clientes respondem hoje para a gente não estavam sendo usadas. Ou seja, o Elton responde um WhatsApp, o Thiago responde um WhatsApp, um SMS, um e-mail. E o que eu fazia com essa resposta? Nada. Quer dizer, está no meu banco de dados hoje, né? Mas o que a gente faz hoje? A gente pegou, compilou todas essas respostas, colocou uma inteligência artificial por trás disso, segmentando em grupos para que a gente enviar para o nosso cliente em real time. Ou seja, o Elton respondeu falando, esse boleto não é meu, eu já estou falando que não sou eu que estou devendo, eu vou processar vocês. E isso cair no mesmo momento para o nosso contratante, para ele evitar essa ação judicial. E aí a gente divide em grupos, por quê? Porque a gente entendeu, isso nasceu com o processo de ação judicial, para evitar, para que os nossos clientes pudessem tratar isso. E aí a gente entendeu que tem cliente que fala que não recebe o boleto, tem cliente que quer elogiar, tem cliente que fala que não é dele, aquele telefone. Aí tem um cliente que fala do processo judicial. E aí a gente vai clusterizar esses grupos e mandar para o nosso cliente para ele tratar. Então, é um projeto que já está bem aí avançado para a gente não só evitar ações judiciais para o nosso cliente, mas também trazer para ele ali o que o cliente dele está respondendo na ponta. Que legal. Principalmente ligação. Quem nunca passou por isso? Ligar para você procurando por uma pessoa que você nem sabe quem é. Exatamente. Toda hora acontece E quantas vezes você fala que não é você? Não é você, Sim. você tem que falar sempre. Você bloqueia 1000 vezes ali, esse número volta a te ligar. A gente considera que a gente foi realmente agraciado por pensar em ir para o digital quando as assessorias de cobrança mal falavam disso e montavam aquelas campanhas muito simples e que todo dia você tem que ficar tratando base, montando campanha, mandando e não aprende nada com aquela campanha. E aí, o que aconteceu com a 4C Digital? Ela acaba que ela está sempre um passo à frente dos seus concorrentes, porque o nosso negócio vive do digital. O digital hoje representa 90% do faturamento da empresa. Então, os outros 10% eles vêm de outros serviços que não são ali oriundos do digital. Então, isso demonstra qual é o nosso business, qual é o nosso negócio. Então, quando a gente olha para os nossos concorrentes, a gente tem basicamente 2 tipos de concorrentes, 2 universos de concorrentes. Um deles são as empresas de software que desenvolveram sistemas que se aproximam do nosso, mas a gente, analisando esses sistemas, a gente não consegue ver igualdade, porque a gente conhece do negócio como essas empresas de software não conhecem, e que vendem um software para a empresa dona da dívida usar esse software e fazer a cobrança. Só que essa empresa contrata o software, mas ela não sabe fazer a cobrança. E no outro lado, a gente vê empresas que são assessorias de cobrança convencionais, que tem todo o seu faturamento oriundo do contact center que a gente conhece de gestão de pessoas. Então, essas assessorias de cobrança, por mais que elas tentem investir no digital, elas precisam pôr energia aonde vem a grana para pagar a conta mensal delas. Então, elas não conseguem focar no digital com a energia, com a intensidade que a 4C Digital foca, porque elas têm a vida, o carro andando e os problemas do dia a dia do contact center delas. Então, a 4C Digital ela conseguiu fundir esses 2 universos de segmentos. Então, ela tem o sistema tão bom quanto uma empresa de software tem, e ela tem o negócio, o conhecimento do negócio e o processo de cobrança tão bom quanto uma assessoria de cobrança tem. Quando ela faz essa fusão, e aí ela se diferencia. Então, eu acho que a nossa cultura também, só
Acho que está terminando, né? Passa Estamos muito terminando. rápido. Muito rápido. Eu acho que... nada, tem uns 10 minutos que a gente está falando. A nossa cultura, ela é muito fundamentada e um dos nossos valores é incentivamos a atitude de estar sempre um passo à frente. Então, a 4C Digital é isso. A gente está sempre um passo à frente. Isso é importante. E eu, muito legal. Mesmo a gente estando terminando, eu quero perguntar aqui, porque a gente acabou de lançar um vídeo de vocês, né? A gente conheceu toda a estrutura e a gente recebeu muita mensagem no nosso direct de pessoas querendo participar desse time de sucesso que a gente colocou lá, depoimentos dos colaboradores, e ficou todo mundo encantado e apaixonado pelo Peterson, pela Maria e pela Marcela, né? Que foram os que deram os depoimentos. Mas só que dentro da 4C, a gente ouviu muitos depoimentos desses. Muitas pessoas falando, eu também. Então, assim, pessoas muito engajadas ali com tudo que vocês estão fazendo. Então, a gente queria saber como o recado que vocês dão para quem está assistindo a gente e que quer participar. Que a gente recebeu pessoas assim, cara, não é meu primeiro emprego, será que eu posso ser um colaborador também? A gente pediu para falar com vocês. A gente mandou lá porque foi muito legal a gente ter esse retorno de vocês lá e conhecer um pouquinho da história fez muita diferença. A gente passou a verdade, o depoimento do própria pessoa, do time de colaboradores de vocês. Né? Vocês estavam em reunião nesse dia, nem participaram. Foi espontâneo, foi incrível, assim. E como que é? Para participar, para vir trabalhar com a gente, eu costumo dizer que tem que ter vontade. Vontade de fazer diferente. Então, se você tem vontade de fazer diferente e quer criar essa disruptura do mercado, vem para a 4C Digital. Legal. E aí podem ser para primeiro emprego, as pessoas podem se comunicar com vocês? Então, a gente está até, assim, hoje, a gente aposta no primeiro emprego porque a gente acredita que é muito difícil o primeiro emprego e no estágio. Então, a galera que faz faculdade ou ensino fundamental, médio, né? Ou ensino médio, você pode vir fazer parte da nossa equipe. Legal. E assim, por que primeiro emprego? Porque todo o nosso administrativo saiu do nosso contact center. Então, a gente tem 2 pessoas hoje que não vieram do nosso contact center, que é o setor contábil e fiscal e o financeiro. Mas o restante todo, né, foi formado dentro da nossa escola. A gente costuma dizer que a gente é um celeiro. Então, se você vai ficar dentro da 4C Digital, vamos junto e a gente tem muito feliz. Mas se você for para o mercado, a gente tem certeza que você vai mandar muito bem porque você teve uma escola boa. Então, para fazer parte do nosso time, hoje, sendo estagiário e estudo ensino fundamental e faculdade. Ensino médio, plano de carreira, né? Por isso fundamental, que você falou, vocês têm um plano de carreira vai pegar esse pessoal que está entrando e vai alcançando lugares maiores dentro da empresa. Tem um programa de formação muito forte. Então, a gente prioriza, sim, a pessoa começar no estágio para que ela seja formada internamente. Esse negócio nosso é um negócio muito nichado, né? Falar de cobrança digital. Então, para quem não é do mercado, a gente tem que praticamente contar a história inteira para a pessoa entender do que se trata. Então, assim, trazer alguém de mercado não é tão simples. Achar alguém que conheça desse negócio, porque esse é um negócio muito novo. Mas, ao mesmo tempo, e principalmente, a gente quer, sim, formar as pessoas dentro de casa. A gente quer que as pessoas entendam que elas podem vir zeradas, que elas vão ali se dedicar, aprender e vão se desenvolver dentro de casa, assim como a gente tem no nosso corpo de gerentes, pessoas que entraram para fazer estágio lá. E é muito legal. Muito legal. Vamos pro bate-bola final. A parte que Elton menos gosta, mas chegou. Porque a gente tem tanta coisa para falar e quanto mais a gente vai falando, a gente vai vendo que tem muita coisa para ser explorada, mas a gente vai ter um outro bate-papo. A gente queria perguntar aqui como é ser empresário e gestor de pessoas para cada um de vocês, rapidamente. O meu propósito de vida são pessoas. Então, hoje, eu tenho certeza que eu faço um trabalho voltado para pessoas que é muito genuíno. Então, todas as pessoas que elas passam por mim de alguma forma, eu quero dar o meu melhor para elas. E eu aprendi com a Bel Pace, que ela fala que todo mundo pode dar o melhor para você. Você pode aprender com todo mundo. Com algumas, o que fazer. E com outras, o que não fazer. E com as outras, o que elas ainda não conseguiram se doar e entender o que fazer. Então, é meio louco, assim, mas é muito importante a gente entender que a gente aprende com todo mundo. Então, o meu propósito de vida, pessoas. Legal. Total, assim. Acho que foram 2 perguntas, né? Ser empresário no Brasil é uma arte, né? Assim, é muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, muito enriquecedor, né? Porque você tem que jogar nas 4, literalmente. Não sei como é que é em outros países,
mas aqui a gente sabe que o ambiente é bem complexo, a legislação trabalhista é uma legislação que é muito dura com o empresário e a carga tributária, para quem quer fazer direito, para quem quer ser honesto, ela é muito grande. Mas, ainda assim, a gente pode dizer que vale muito a pena, viu? Empreender vale muito a pena. E gestão de pessoas é uma delícia, assim. Contraditoriamente, assim, ao mesmo tempo que não é simples, para nós é uma das melhores coisas que tem, é trabalhar com as pessoas. Então, nossa empresa, desde que surgiu a pandemia, ela nunca aderiu ao home office. Ela aderiu ao home office quando foi estritamente necessário, naqueles lockdowns que tivemos. Sim, claro. Mas assim que pôde, a gente voltou. Porque a gente acredita nisso, nesse contato aqui. Eu gosto também. Essa troca. Eu gosto. Por que esse podcast tá um barato? Porque a gente tá aqui. Se a gente estivesse numa cada um separado, ele não seria a mesma coisa. Essa troca, né? Então lidar com as pessoas é bom pra cacete, é bom demais. Eu também gosto. E aí, vamos perguntar se vocês não fossem empresários. E aí, o que seriam? O que vocês estariam fazendo hoje? Qual seria a área que vocês seguiriam diferente da área que vocês seguem hoje? Teriam um outro sonho ou nasceram para ser isso e seriam só isso? Eu seria empresária. Não, eu fiquei olhando para Marcela assim, o que eu faria? Ela nunca faria nada diferente. Eu acho que empreender está no meu sangue. Desde muito nova eu senti essa vontade. Porque até quando em 2012, eu abri mão de ser CLT. Para mim, é até um assunto bem polêmico, né? Para mim, a previdência é algo que eu não quero depender na minha vida. E eu acredito que quem faz acontecer... tem uma revista que chama Você S.A. Né? Sim. Você sendo empresário, né? Você sendo dono de você mesmo. Né? E eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei na minha carreira como eu S.A. Então, se eu não fosse empresária, eu seria empresária. Não tem essa opção. Pergunta difícil, né? Assim, eu acho que eu estaria em consultorias, em mentorias, em alguma coisa nesse lugar aí. Mas isso antes de conhecer o empreendedorismo. Depois que eu fui fisgado, agora eu digo que o empresário ou empresário. Assim, não consigo. Não consigo. Não tem outra. Não tem outra coisa. Mas dá para ver o brilho no olhar de vocês quando vocês falam da 4C Digital. É muito nítido que é uma história de amor que existe. E melhor que ver no olhar deles é no olhar dos colaboradores também. Deles, todos engajados com a mesma proposta. Isso é muito bonito. Muito bonito. Tem amor sim, mas é um amor sem apego. Sim. Né? Não tem apego, assim... Não é sobre dinheiro. Nem a empresa, nem as pessoas. A gente cria relações entendendo a impermanência de tudo, a impermanência da vida, né? Tudo é impermanente nas nossas vidas, né? Nesse lugar que a gente está. Então, a gente procura criar, construir as melhores relações possíveis para que a gente saia melhor do que chegou. Tá perfeito. Muito bom, cara. Pessoal, vamos terminando o nosso episódio, infelizmente. Mas a gente vai aqui, deixando as redes sociais da 4C Digital para vocês seguirem no Instagram, número 4C _ digital, e no YouTube 4C Digital. Eles têm LinkedIn também, vocês podem acessar e conhecer a 4C Digital. Agradecer aqui ao Flavinho, que recebe a gente sempre com tanto amor e carinho no Estúdio Podcast, tá? Também você pode seguir lá, Estúdio com 2 Is. Podcast, tudo junto, tá bom? E seguir também nossas redes, Niterói para Todos. Muito obrigado para quem assistiu a gente até aqui e até a próxima. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.